tarde, pessoal. Boa tarde, Laboratório de Direitos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia. É uma grande alegria para mim estar aqui hoje com vocês e poder expor um tema que foi objeto de pesquisas ainda na graduação e que eu pude desenvolver um pouco mais durante o mestrado. Eu quero agradecer a Letícia, que entrou em contato comigo, que organizou essa data, e o tema, e pelas conversas do WhatsApp que nós viemos tendo. E quero agradecer especialmente ao professor Rodrigo Vitorino, coordenador desse laboratório, pelo brilhante trabalho que vem fazendo, a maestria com que leva suas causas. O professor Rodrigo não foi meu professor na graduação, em sala de aula, mas que foi professor orientador no ESAJU, em 2012, e que depois foi também professor orientador num grupo de estudos de direitos sociais, em 2013, se eu não me engano. Então, é um professor com quem eu tenho muita admiração e que, fora de sala de aula, me ajudou bastante também. Bom, agradeço ainda aos demais integrantes do laboratório que estão aqui presentes e agradeço já a audiência de quem está aqui nos assistindo. Fiquem à vontade, por favor, para as perguntas ao final da palestra e sintam-se à vontade para a interação. Bom, o tema, então, escolhido para essa palestra foi Direitos Humanos e Fundamentais nos Contratos Privados. E eu gostaria de apresentar, de certa forma, a metodologia para vocês, para essa nossa palestra, que será dividida em 4 grandes partes, 4 grandes etapas. Na primeira etapa, nós abordaremos algumas questões terminológicas e algumas observações, como pressuposto para desenvolver os próximos temas. Na segunda parte, talvez a mais importante, trarei para vocês os principais pontos sobre a eficácia dos direitos humanos e fundamentais nas relações privadas. Na terceira parte, eu quero comentar alguns casos concretos, mais uma intenção de provocação de reflexões com vocês. E na quarta parte, se ainda der tempo, eu adentro especificamente ao tema dos contratos existenciais, que foi objeto da minha pesquisa no mestrado. Pois bem, na primeira parte aqui da nossa palestra, sobre o que estamos falando, né? Quais são esses direitos humanos e fundamentais que têm ou não relação nos contratos privados? E aqui eu queria deixar claro uma terminologia com vocês. A maioria já sabe, mas não custa relembrar que a gente pode conceituar aqui os direitos humanos e direitos fundamentais sob a perspectiva formal ou sob uma perspectiva material. Nessa perspectiva formal, direitos humanos são aqueles, então, previstos nos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. E os direitos fundamentais são aqueles previstos nas constituições nacionais como direitos fundamentais. Então, não importa muito aqui o conteúdo, e sim a previsão normativa, seja no Tratado ou Convenção Internacional, para ser direito humano universal, ou a previsão na Constituição para ser direito fundamental. E não importando tanto o conteúdo, nós temos, por exemplo, alguns direitos fundamentais hoje que não encontram reflexo nas cartas de direitos humanos. A exemplo do direito fundamental ao FGTS, o direito fundamental ao seguro-desemprego, no artigo 7º da nossa Constituição. Mas nós temos os direitos fundamentais, nessa perspectiva formal, que encontram diferença nos direitos humanos, como o direito fundamental à própria vida, à própria liberdade religiosa, a manifestação de pensamento, entre outros. Bom, na perspectiva material, que é o que mais vai interessar para o tema dos contratos, o que importa é a relação de existencialidade. Aqui na perspectiva material, os direitos humanos, direitos fundamentais, são aqueles direitos básicos mesmo, relacionados a uma qualidade mínima de vida digna. Eles contêm uma íntima relação com o chamado mínimo existencial, mas não se limitam a esse mínimo existencial. Os direitos humanos e fundamentais, nessa perspectiva material, estão relacionados a uma concepção dinâmica de vida digna, uma vez que o que é considerado hoje mínimo existencial ou vida digna pode se alterar, né? Uma concepção que se altera no tempo e no espaço.
Então, aqui não importa tanto a previsão normativa, mas sim o conteúdo nessa relação de existencialidade e dignidade. Bom, nessa perspectiva material, portanto, direitos humanos e direitos fundamentais serão, em regra, os mesmos. A diferença entre eles será somente em relação a qual autoridade eles se opõem. Os direitos humanos em relação no âmbito internacional e os direitos fundamentais no âmbito interno, mas do ponto de vista do conteúdo, seriam os mesmos direitos. Bom, e para o contrato existencial, e aqui essa primeira parte é uma parte bem breve, importa para os contratos existenciais essa perspectiva material dos direitos humanos e direitos fundamentais. O contrato existencial, a gente vai ver ao final se tem, é aquele cujo bem, o objeto da prestação, ele se mostra essencial para uma vida digna do contratante. E esta característica da essencialidade, ela não depende da previsão em tratado internacional ou da previsão em Constituição. Então, é uma análise material. Então, importa aqui, para fins de contrato existencial, para se identificar um contrato existencial, importa a perspectiva material dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A previsão normativa vai ser apenas uma pista para a gente identificar o contrato existencial, mas essa pista que deve ser verificada sempre no caso concreto. Bom, e agora na segunda parte, talvez a principal parte dessa nossa apresentação. Os principais pontos sobre a eficácia horizontal dos direitos humanos e fundamentais. Essa eficácia horizontal ou eficácia dos direitos humanos e fundamentais nas relações privadas ou entre os civis, temos algumas nomenclaturas. E nós temos um passo a passo para compreender essa discussão. E o primeiro passo é: há a incidência dos direitos humanos e direitos fundamentais nas relações privadas? Posso afirmar que direitos humanos e direitos fundamentais incidem nas relações entre os particulares? E a resposta definitivamente é sim. É sim. Com toda certeza. Quais incidem? E aí nós temos duas respostas, a depender da perspectiva de conceituação que nós adotamos. Se adotamos o conceito formal, então todo e qualquer direito fundamental ou direito humano teria incidência no caso concreto, se o caso concreto o envolver. Se adotarmos a perspectiva material, esses direitos humanos fundamentais terão incidência entre os particulares apenas na medida em que o contrato entre eles tratar de algo essencial a esta vida minimamente digna. Isso vai ficar um pouco mais claro mais à frente. Mas qual o fundamento teórico? E aqui eu vou entrar bem no direito constitucional com vocês, eu vou correr esse risco aqui com o professor Rodrigo nos assistindo. Mas qual o fundamento teórico para se discutir essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais, essa eficácia dos direitos fundamentais entre os particulares? É a ideia, a noção de dimensão objetiva dos direitos fundamentais. A dimensão objetiva, a constatação de que existe uma dimensão objetiva dos direitos fundamentais, fez extrapolar a relação entre cidadão e Estado. O direito fundamental hoje ele não se limita à relação entre cidadão e Estado. Significa, então, que, para além da dimensão subjetiva, aquela dimensão tradicional, nós temos uma outra dimensão. Na dimensão subjetiva, essa primeira dimensão tradicional, o direito fundamental ele significa um direito subjetivo do cidadão frente ao Estado, um direito que autoriza o cidadão a exigir do Estado algo. Seja esse algo uma abstenção, na ideia dos direitos de liberdade, direitos de defesa, seja esse algo uma prestação, na ideia dos direitos sociais. Mas, de qualquer forma, o cidadão aqui exige algo do Estado. Na dimensão objetiva, que deriva, por sua vez, da força normativa da Constituição, na dimensão objetiva, os direitos fundamentais passam a ser vistos como um conjunto aqui de valores. Um conjunto de valores que vão nortear a atuação do Estado e servir de parâmetro ou de limite para a atuação dos particulares. Aqui eu não vou entrar na discussão se os direitos fundamentais devem ser compreendidos como regras ou como princípios.
né, o que o Alexis vai tratar isso no livro dele. Mas importa, nesse momento aqui, apenas essa constatação de que os direitos fundamentais possuem essa normatividade, uma axiologia, que deve nortear a atuação do Estado e limitar os particulares. Essa dimensão objetiva dos direitos fundamentais, ela vai apresentar 3 grandes consequências. A primeira, ela vai agregar novas funções aos direitos fundamentais. O direito fundamental agora deixa de ser somente o direito subjetivo frente ao Estado para ser também para exigir do Estado uma postura proativa, independente do requerimento do cidadão. É a primeira consequência da dimensão objetiva. A segunda consequência dessa dimensão objetiva seria o efeito irradiante dos direitos fundamentais. E aqui nós estamos falando o quê? Nessa releitura que a força normativa da Constituição, em especial a normatividade dos direitos fundamentais, provoca no ordenamento. Essa releitura, e aqui no nosso caso, do ordenamento jurídico privado, à luz de direitos fundamentais. E aqui se encontra a ideia do direito civil constitucional. Eu não vou tratar disso, mas é nesse ponto aqui que se fundamenta o direito civil constitucional, no efeito irradiante dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico privado. Efeito irradiante, que é a segunda consequência da dimensão objetiva. E a terceira consequência da dimensão objetiva dos direitos fundamentais é a sua eficácia entre os sujeitos privados. É a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, e é sobre isso que nos ateremos a partir de agora. Bom, então, estabelecido que há, sim, incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas. Deriva da dimensão objetiva, que, por sua vez, deriva da força normativa da Constituição. E qual o contexto e quais as justificativas jurídicas para afirmarmos a eficácia dos direitos fundamentais entre os particulares? Quanto ao contexto, essa discussão sobre a eficácia horizontal, ela surge por volta da década de 50 e 60 do século XX, na Alemanha, porque se percebe efetivamente, com base nos fatos, que particulares ou ainda que organizações, pessoas jurídicas privadas, poderiam muito bem ser a fonte de violações de direitos fundamentais. Os grandes exemplos históricos são os partidos do nacionalsocialismo, os partidos nazistas e fascistas, que eram pessoas jurídicas de direito privado e que pregaram a supressão de grupos, de indivíduos e outras barbaridades que todo mundo aqui já conhece. Então, veja, era uma pessoa jurídica de direito privado, era um particular violando ou pregando a violação de direitos fundamentais. Bom, esse foi um primeiro estalo para se perceber de que não somente o Estado, não somente o poder público seria capaz de violar direitos fundamentais, como foi pensado inicialmente lá na passagem do Estado absolutista para o Estado liberal, no contexto do surgimento das primeiras declarações de direito e das constituições liberais, que serviam como esse escudo do indivíduo frente ao poder público. Então, no século XX, se percebe que, além do poder público, o poder privado também viola direitos fundamentais. E, além disso, especificamente no campo do direito privado, saindo aqui da ideia de partido político, já em finais do século XIX e início do século XX, os excessos do liberalismo econômico, já vinham alertando para os perigos que os próprios particulares poderiam oferecer entre si. E isso, notadamente, numa sociedade com alta desigualdade socioeconômica. Então, veja, a ausência de limites, ou de maiores limites, à autonomia da vontade durante o século XVIII e XIX, vai implicar uma situação de extrema desigualdade, de violações no início do século XX, durante o século XIX e início do século XX. A ausência de limites a essa autonomia da vontade dos particulares vai permitir o abuso de poder de um particular frente a outro. E foi por conta, então, dessas situações concretas que se percebeu que um suposto contrato digno, ou um contrato justo, pactuado livremente, poderia, na verdade,
representar na vida real um abuso. E aqui a gente tem uma frase, uma passagem do filósofo do direito, do Gustav Radbruch, já na segunda fase da sua obra, que ele vai dizer o seguinte, olha, a liberdade contratual do direito converte-se, a liberdade contratual do direito converte-se, portanto, em escravidão contratual na sociedade. O que, segundo o direito, é liberdade, se transforma, na ordem dos fatos sociais, em servidão. Então, veja, se percebe que a liberdade jurídica, ela pode representar servidão na vida real. E servidão que, obviamente, mitiga ou suprime ou aniquila direitos fundamentais, direitos humanos. Então, se consolida essa percepção de que os particulares podem, sim, violar direitos fundamentais de outros particulares, tal qual o Estado. A gente vai ver mais à frente que não é todo direito fundamental, direito humano, que incide nas relações entre os particulares. Notadamente, os direitos, por exemplo, remédios constitucionais. Você não tem um direito de habeas corpus frente a outro particular. Mas outros direitos fundamentais você pode opor frente a outro particular, e a gente vai ver isso mais à frente. Bom, e é muito simbólico que no campo do direito privado, aqui em sentido genérico, nessa oposição do direito público e direito privado, no campo do direito privado, as discussões sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais ganham campo fértil nas relações trabalhistas. Por quê? Porque são nessas relações de trabalho, relação tipicamente privada, que se constata, né? Geralmente, o contratante forte, empregador, versus um contratante fraco, empregado. E essa disparidade de forças socioeconômicas, ela permitiu muitas vezes, e eventualmente continua permitindo, um abuso do contratante forte frente ao contratante fraco. Então, é no direito do trabalho, principalmente na obra do Nipperdey, se não me engano, na Alemanha, na década de 50, que vai se falar muito sobre direitos fundamentais nas relações privadas, nos contratos privados. E quanto a essas justificativas jurídicas para se afirmar a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas? E aí são três grandes justificativas jurídicas, raciocínio jurídico. Primeiro, é a constatação de que a nossa Constituição hoje, ela não é somente a Constituição do Estado, ela é a Constituição do Estado e da sociedade pelos temas que ela traz. Né? Basta a gente ver a quantidade de normas sobre economia e assuntos de interesse social, interesse privado que já tem na Constituição. Família, criança, adolescente, idoso, propriedade, etc. Então, a nossa Constituição, ela traz esse conjunto de normas princípios, norma regra e direitos fundamentais, nesses dois tipos, tanto para o Estado, tanto para o poder público, quanto para a própria sociedade. A segunda justificativa, ela é a supremacia formal da Constituição, supremacia formal e material da Constituição. Enquanto documento jurídico que ocupa o topo desta cadeia normativa, a Constituição, ela se faz valer perante todo o restante do ordenamento infraconstitucional, que deve a ela, então, se submeter ou se adequar. Então, a supremacia da Constituição, até porque a gente está num estado em que há um controle formal de constitucionalidade e material, então a supremacia constitucional, ela é inquestionável. E a partir dessa supremacia constitucional, a gente ainda constata o postulado da unidade do ordenamento jurídico. Então, o ordenamento jurídico, ele é uno, ele é um só ordenamento, dividido em ramos, mas que todos esses ramos, disciplinas, se submetem ao direito constitucional, à Constituição. E, acima, mas não vou entrar nesse mérito, que as declarações universais de direitos humanos. Mas o que é importante aqui é o seguinte, sendo o ordenamento uma unicidade, uma unidade, composta de vários elementos, essas unidades, elas são interdependentes e do direito civil ao direito penal, todos fazem parte do mesmo ordenamento e se submetem às mesmas normas constitucionais. E é com especial destaque aqui para a gente aos direitos fundamentais.
Então, aqui eu já excluo de antemão, embora eu vá mencionar isso mais à frente, aquela divisão absoluta e estanque entre o direito público e o direito privado, que vigorou no século XVIII, século XIX, metade do século XIX, mais ou menos. Essa divisão absoluta, essa divisão existe ainda para fins didáticos, para fins de organização de tribunais, mas do ponto de vista da dogmática, esta separação ela não é mais absoluta. Bom, e uma terceira pergunta que a gente trabalha aqui nesse tema. Se eu disse que há, sim, a incidência dos direitos fundamentais, quais seriam os obstáculos a essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas? E aqui são 3 os grandes obstáculos. Há autores que criticam essa incidência nas relações privadas, mas são francamente minoritários. O primeiro obstáculo seria um apego excessivo à vertente histórica, um apego excessivo à concepção de que os direitos fundamentais exercem unicamente a função de defesa. Se nesse apego histórico ao conceito de direitos fundamentais, quem se apega dessa maneira não consegue compreender que direitos fundamentais hoje exercem outras funções, função já absolutamente sedimentada na função prestacional, e hoje a função de nortear a atuação do Estado na ideia da dimensão objetiva. Então, o apego excessivo a essa vertente histórica de defesa dos direitos fundamentais é um obstáculo, mas facilmente superável à ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O segundo obstáculo seria uma preocupação com a proteção da autonomia privada. Eu vou voltar nisso mais à frente, mas aqui ele é um primeiro obstáculo, por quê? Porque alguns autores compreendem que a incidência de direitos fundamentais nas relações privadas poderia comprometer o direito privado e poderia aniquilar a própria autonomia privada, que é a base do direito privado. Esse obstáculo, na verdade, ele incorre numa falsa percepção do problema. Primeiro porque a autonomia privada não é absoluta, ela encontra limites. E os direitos fundamentais, assim, seriam apenas mais um dos seus limites. Segundo, porque essa crítica ela não se dirige à incidência dos direitos fundamentais de modo geral no ordenamento privado. Essa crítica, na verdade, ela se dirige a uma forma de incidência, que seria a incidência direta, que a gente vai ver mais à frente. E o terceiro obstáculo, segundo aqui o Thiago Sombra, um autor que eu li o livro dele sobre eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ele fala que há uma timidez dos juízes que insistem em amparar suas decisões unicamente nas normas infraconstitucionais ou infralegais, e não com base já nas normas constitucionais. Esse obstáculo, então, ele é mais, na verdade, uma questão de ordem empírica, que exigiria uma pesquisa mais pormenorizada, uma análise pormenorizada da jurisprudência, que eu não realizei essa pesquisa e não vou me ater a esse ponto aqui. Mas, então, esses seriam esses 3 grandes obstáculos. O apego excessivo à vertente histórica na função de defesa, a preocupação excessiva com a autonomia privada e essa timidez do juiz. E antes da gente entrar nas teorias sobre o modo de incidência, vale mencionar a posição predominante aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há uma forte reação da doutrina e da jurisprudência contra a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Em regra, lá, a teoria dominante, a teoria que norteia esse tema nos Estados Unidos é a teoria do state action, ou, numa tradução livre, a teoria dos atos de Estado, segundo a qual somente seria possível se opor a direitos fundamentais frente a atos do poder público. Uma das poucas exceções nessa teoria seria dada pela 14ª emenda, que proibiu a escravidão. Mas, então, em regra, nos Estados Unidos, vigora essa ideia dos atos de Estado. Somente em relação aos atos de Estado seria possível se opor a direitos fundamentais. Somente o Estado, então,
seria um possível violador de direitos fundamentais. Mas vale mencionar que esta teoria vem sendo paulatinamente mitigada, e uma das subteorias aqui relevantes nessa mitigação é a teoria da Public Function Theory, que é a teoria da função pública, que raciocina da seguinte maneira: quando um particular atua numa atividade tipicamente estatal, ou quando atua patrocinado pelo Estado, a este particular seria possível aos outros particulares oporem seus direitos fundamentais. Então, em primeiro momento, nos Estados Unidos, direitos fundamentais oponíveis somente aos atos de Estado. No segundo momento, é possível opor direitos fundamentais a particulares quando esses particulares atuam em nome do Estado em atividades tipicamente estatais ou patrocinados pelo Estado. Bom, essa concepção norte-americana ela recebe várias críticas. Um dos autores brasileiros que mais critica essa concepção é o Virgílio Afonso da Silva, num livro dele específico sobre direitos fundamentais e relações privadas. Bom, a primeira crítica a essa concepção norte-americana é de que essa concepção ela tem um apego excessivo à vertente histórica. Ela utiliza uma concepção já ultrapassada de que os direitos fundamentais serviriam apenas como defesa do Estado. E a segunda crítica é que esta concepção continua dividindo, ou tenta dividir de maneira absoluta, o ordenamento jurídico em público e privado, de maneira estanque. Por quê? Porque eles precisam definir o que é uma atividade eminentemente estatal, para que a este particular possa ser opostos direitos fundamentais dos demais. Só que teremos casos em que a atividade é tipicamente estatal, como na concessão de serviço público. Teremos casos em que as atividades são claramente não estatais, e haverão ainda os casos limítrofes. E o que o Virgílio Afonso da Silva fala? Ele fala, olha, essa teoria ela é inepta, porque a Suprema Corte norte-americana ela sempre vai argumentar, ainda que com base em argumentos artificiais, para se considerar uma atividade como tipicamente estatal, quando não se admitir violações a direitos fundamentais. O que ele disse? Olha, sempre que algumas violações se mostrarem inadmissíveis, a Suprema Corte acaba, por meio de argumentos, às vezes artificiais, a conceituar ou qualificar aquela atividade como tipicamente estatal, para justamente permitir a oposição dos direitos fundamentais. Então, lá eles fazem o caminho inverso. Né? Ao invés de já reconhecer a eficácia dos direitos fundamentais frente aos particulares, eles preferem estender o conceito de atividade tipicamente estatal para aí sim eu poder opor o meu direito fundamental. Bom, avançando nesse raciocínio, então nós estipulamos que cabe sim a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas, salvo essas questões dos Estados Unidos, que deriva da dimensão objetiva. Entendemos o contexto em que particulares começaram a violar direitos fundamentais. E agora, como se dá, então, esta incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas? Qual o modo? Essa é a pergunta que gera grandes discussões. E nós temos aqui 4 grandes grupos de teorias sobre o modo desta incidência. O primeiro é o grupo das teorias que defendem a eficácia indireta ou imediata. O segundo grupo, representado aqui pelo Camares, teoria dos deveres de proteção. O terceiro grupo, sobre a eficácia direta. E o quarto grupo, teorias mistas. Vou falar brevemente sobre cada um, porque há uma sub-ramificação aqui em todas, que não caberia para a gente nesse encontro tratar. Mas então, 4 tipos de teoria: eficácia indireta, teoria dos deveres de proteção, eficácia direta e teorias mistas. Vamos lá. Na teoria da eficácia indireta ou imediata,
Os direitos fundamentais somente ingressam no campo, ou melhor, não ingressam no campo privado como direitos subjetivos. Seriam direitos subjetivos somente em face do Estado. Somente em face do Estado. E caberia, no ordenamento jurídico privado, a sua incidência como uma ordem de valores apenas. Uma ordem de valores que vai nortear a edição de normas pelo Legislativo e a interpretação e aplicação pelo Poder Judiciário. Então, pela teoria da eficácia indireta ou imediata dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais não são oponíveis frente aos particulares de maneira independente da previsão legislativa ou da interpretação e aplicação da norma pelo Poder Judiciário. O legislador, nessa teoria, está vinculado aos direitos fundamentais no momento de elaborar as normas infraconstitucionais, sob pena da inconstitucionalidade material. O juiz deve interpretar e aplicar os institutos do direito privado conforme os direitos fundamentais, sob pena de uma decisão ilegítima. E essa infiltração dos direitos fundamentais no direito privado se daria pelas cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. Então, nós temos os direitos fundamentais previstos na Constituição. Como eles se operam nas relações jurídico-privadas? Mediante a regulamentação pelo legislador e, no caso de conflito, mediante a decisão pelo judiciário. E, pelo legislador, entra no campo jurídico-privado por meio de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, como boa-fé, função social, justiça contratual. A principal finalidade dessa primeira teoria, da eficácia indireta, é preservar a autonomia privada dos particulares. Preserva a autonomia, preserva a segurança jurídica e, segundo essa teoria, segundo seus adeptos, preserva o princípio democrático e o princípio da separação dos poderes. A principal crítica a esta teoria da eficácia indireta é o possível engessamento normativo. Por quê? Porque já está demonstrado pela falência dos códigos dos 800, naquela miragem da completude de que fala o Norbert Bobbio, falava o Bobbio, já está demonstrado que o legislador, por mais racional que ele seja, por mais prudente, ele não consegue antever todos os possíveis problemas envolvendo colisão de direitos fundamentais. Sem falar da possível normatização inadequada ou insuficiente. Então, nós temos o risco de omissão e o risco de insuficiência ou inadequação. Bom, a segunda teoria, o segundo grupo de teorias, é capitaneado pela teoria dos deveres de proteção do Estado, que tem como principal autor o Klaus Wilhelm Canaris. E para essa teoria, o Estado tem duas grandes funções em relação a direitos fundamentais. Não lesar direitos fundamentais, o que seria a proibição da intervenção, ou proteger direitos fundamentais, que seria o imperativo de tutela. Tanto esta não lesão quanto a proteção se dão no campo legislativo e no jurisdicional. Canaris também entende que o particular não é destinatário dos direitos fundamentais. Destinatário direto. Ele seria somente titular. Então, o efeito prático dessa teoria é parecido com a teoria anterior, da eficácia indireta. Num caso concreto, como se daria a proteção do direito fundamental? Um particular viola o direito fundamental do outro. O particular violado, então, ajuiza uma ação judicial e, na decisão, o juiz é obrigado a levar em consideração o direito fundamental violado, porque ele tem esse imperativo de tutela enquanto órgão de Estado. Vejam que, da mesma maneira que a teoria anterior, a proteção do direito fundamental, ela se dá somente pelo Estado legislador ou Estado juiz. Há divergências teóricas entre essas duas primeiras teorias, mas o efeito prático, se não for o mesmo, é muito parecido. Pessoal, só por favor, me avisem se eu estou falando muito rápido ou não, tá?
vão me orientando aí, por favor. Eu acho que tá ótimo. Perfeito. Tá rápido, nem devagar. Bom, então, quatro grandes teorias. Eficácia indireta e teoria dos deveres de proteção. Tem resultados práticos muito parecidos e significam, em suma, que o direito fundamental não se dirige, não pode ser oposto a um particular, mas somente protegido pelo Estado, primeiro Estado juiz ou do Estado legislador. E aqui eu tenho uma dificuldade em aceitar esse argumento pelo seguinte raciocínio. Pensem comigo. Não é crível que um particular raciocine da seguinte maneira. Eu, Rafael, não sou destinatário do direito fundamental da Letícia. E por isso eu posso violá-lo. Se ela quiser a proteção, ela que se socorra ao Poder Judiciário. E se o Poder Judiciário, então, declara que esta minha atuação foi violadora dos direitos fundamentais e me impõe uma pena, uma multa, então significa que lá no início eu não podia violar esse direito fundamental. Ele era uma proteção, ele era um limite à minha liberdade. Se ele era um limite à minha liberdade, então ele era, sim, uma norma destinada a mim. Não no sentido de que, olha, eu tenho que promover o seu direito fundamental, mas que eu, ao menos, tenho que respeitá-lo, ao menos uma postura de não violação. E, nesse sentido, eu tendo sempre a entender que os particulares são também destinatários de outros direitos fundamentais. Não no sentido do Estado de provedor, mas no sentido de não violador. Bom, o terceiro grupo de teorias são as teorias da eficácia direta ou imediata dos direitos fundamentais. Em suma, a eficácia direta ou imediata depende que os direitos fundamentais, por serem normas constitucionais, independem da previsão infraconstitucional para operarem efeitos nas relações privadas. E aqui a gente tem que entender o seguinte, olha, é diferente falar de efeito absoluto de direito absoluto. O que os teóricos dessa concepção vão afirmar é que os direitos fundamentais possuem efeitos absolutos e, portanto, podem incidir nas relações privadas independentemente da previsão infraconstitucional. O que a teoria defende, então, são os efeitos absolutos, não direitos absolutos. O direito fundamental, obviamente, não vai ser absoluto frente a um outro particular, porque esse outro particular é igualmente a você, também titular. Então, o particular aqui ele é destinatário e titular. Então, não há o direito absoluto, mas há um efeito absoluto da previsão, de que na ausência de regulamentação infraconstitucional, esse direito fundamental incidiria, sim. Ainda ao contrário do que pode parecer, essa teoria da eficácia direta não propõe que todos os direitos fundamentais se aplicam às relações privadas. Porque há direitos oponíveis somente frente ao Estado. Basta a gente pensar aos direitos de nacionalidade, direitos políticos, direitos fundamentais de ordem tributária, como o princípio da anterioridade tributária. A teoria defende que, se for possível a sua violação por um particular, então ele deve ter eficácia nessa relação. Veja, o que é interessante entender aqui é o seguinte. A verificação da aplicabilidade ou não de um direito fundamental a determinada relação privada deve ser ferida no caso concreto. A gente sempre vai precisar do caso concreto. De modo que, se o direito fundamental for aplicável naquela relação privada, então a aplicação deve ocorrer de maneira direta, independentemente se houver ou não a intermediação legislativa. Esse é o ponto principal dessa teoria. Se um direito fundamental for aplicável, puder ser violado numa relação de particulares, então ele se aplica, sim, independente da previsão normativa infraconstitucional. Esse é o ponto dessa teoria, que vai ser o ponto mais criticado. E as principais críticas a essa teoria da eficácia direta são decorrentes justamente desta afirmação de que a sua aplicação se dá independentemente da legislação infraconstitucional. Porque isso implicaria, segundo os seus críticos, em insegurança jurídica, supressão da autonomia privada e do direito privado como um todo,
violação do princípio democrático e da separação dos poderes, pela possibilidade teórica de decisões judiciais decisões casuísticas, né, que desconsiderassem a legislação elaborada pelos representantes do povo, pelo Poder Legislativo. Então, 3 grandes críticas a essa teoria da eficácia direta. Geraria insegurança jurídica, suprimiria a autonomia privada e o direito privado como um todo, e violaria o princípio democrático e o princípio da separação dos poderes. Mas essas críticas podem ser muito bem refutadas. E vou mencionar para vocês aqui o contraponto. Quanto à acusação de gerar insegurança jurídica, essa acusação ela cai por terra quando a gente pensa que o próprio direito privado é composto por normas abertas, cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. O que é a boa-fé e a função social? Isso não está dito no nosso Código Civil. Então, essa crítica à insegurança jurídica é no sentido de que normas constitucionais, em especial as normas constitucionais que prevêem direitos fundamentais, costumam ser normas muito abertas, muito abstratas, e que o preenchimento do conteúdo dessas normas, nos casos concretos, importaria em insegurança jurídica. Mas, na verdade, essa insegurança jurídica não é uma característica própria das normas que consagram direitos fundamentais. Ela existe em normas tipicamente de direito privado, como as cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados. Então, não é um problema dessa teoria, é um problema de toda e qualquer norma aberta. A segunda crítica, quanto à supressão da autonomia privada, ela, na verdade, é uma falácia. Por quê? Porque você dizer que uma autonomia privada será suprimida porque o direito fundamental do outro particular incide na sua relação é defender, ao contrário do senso, de que a autonomia privada não teria limites. E nós já superamos há um bom tempo o dogma da autonomia da vontade, aquele dogma absoluto da autonomia da vontade, do Código Civil francês, lá de 1804. Pregava quase uma liberdade absoluta. A autonomia privada já deve ser compreendida como o poder jurídico do sujeito de direito de autodeterminação negocial ou existencial dentro dos limites impostos pelo próprio ordenamento. E, dessa maneira, a incidência de direitos fundamentais nas relações privadas seriam apenas mais um limite à autonomia privada, e não uma supressão da autonomia privada. Quanto à perda de autonomia do direito privado, essa crítica se fundamenta na concepção de que há uma separação estanque entre direito privado e direito público. Eu já adiantei para vocês, essa separação absoluta, essa suma diviso entre direito público e direito privado hoje, ela não se sustenta. Basta ver a quantidade de normas de direito privado constantes na Constituição. A Constituição trata da uso capião, a Constituição trata de divórcio, a Constituição trata de propriedade privada. E, por fim, e aqui talvez a crítica que mereça mais cuidado, mais importante, é a crítica de que a incidência direta de direitos fundamentais nas relações privadas poderia ferir o princípio democrático e o princípio da separação dos poderes. Essa crítica, sim, merece um cuidado especial. Porque, vejam, realmente, já há uma regulamentação infraconstitucional adequada sobre a incidência de um direito fundamental em determinada relação privada, essa norma infraconstitucional deve ser respeitada, deve ser aplicada, sob pena de, aí sim, o juiz se sobrepor ao legislador. E aí sim, ferir o princípio democrático, o princípio da separação dos poderes. Agora, no entanto, esta norma constitucional, prevê o direito fundamental, ela pode ser aplicada diretamente em havendo norma infraconstitucional que regulamenta a matéria? Pode, desde que você comprove, preencha o seu ônus argumentativo, atenda ao ônus argumentativo e demonstre que esta norma infraconstitucional é inadequada, é insuficiente, é inconstitucional. Ou, ainda, no caso de omissão infraconstitucional. Então, veja,
essa aplicação direta, indiscriminada dos direitos fundamentais pode violar o princípio democrático, o princípio da separação dos poderes? Pode. Quando? Quando houver norma infraconstitucional regulamentadora da matéria e o aplicador, o juiz, não demonstrar argumentativamente, de maneira racional, que essa norma é inadequada ou insuficiente ou inconstitucional e aplicar diretamente a norma constitucional. Então, existe um ônus argumentativo aqui. E, claro, na hipótese mais simples de omissão infraconstitucional. E aí aplicamos a norma constitucional. Basta a gente lembrar do mandado de injunção, né? Aqui. O mandado de injunção é o remédio constitucional para suprir omissões. E a norma que regulamenta o mandado de injunção só surge em 2016. Então, o remédio que supre omissões não era regulamentado. Isso impediu que mandados de injunção fossem impetrados anteriormente? Não. Houve aí uma hermenêutica constitucional e se admitiu o mandado de injunção. E se adotava, na época, de maneira analógica, o processo do mandado de segurança coletivo. Bom, e vem aí as teorias mistas. Por fim, o quarto grupo, as teorias mistas. E essas teorias mistas são concepções variadas, de autores variados, que adotam ora a eficácia direta, ora a eficácia indireta, ora outros modos de se visualizar a questão. São várias aqui as teorias. Eu mencionei algumas delas no tópico do meu livro que eu trato sobre esse tema. Tem a do Alexis, que é a teoria integradora. O Ingo Sarlet, aqui no Brasil, ele vai falar da eficácia prima facie dos direitos fundamentais dos particulares. O professor Virgílio Afonso da Silva, ele vai trazer o seu modelo flexível, chama de modelo flexível. Entre todas as teorias mistas aqui, eu tenho um particular apreço pelo que se chama de teoria da eficácia direta mitigada. Essa teoria da eficácia direta mitigada eu encontrei no livro de autoria do Wilson Steinmetz, assim que pronuncia. E o Wilson Steinmetz, ele se baseia na concepção de direitos fundamentais do autor alemão Buckingford. Também acho que assim que se pronuncia, me permitem tentar o alemão aqui. Pela teoria da eficácia direta mitigada, o que se defende, em resumo, é a aplicação direta com respeito ao princípio democrático e ao princípio da separação dos poderes. Veja, a incidência indireta dos direitos fundamentais nas relações privadas quando já houver uma regulamentação infraconstitucional suficiente, adequada, constitucional. E na hipótese de ausência de norma, ou de insuficiência, ou de inconstitucionalidade, aplicaria-se o direito fundamental de maneira direta na relação privada. Por que é a eficácia direta mitigada? No que se mitiga a eficácia direta? Se mitiga na presença de norma infraconstitucional suficiente. Essa posição, ela conserva a autonomia privada, porque ela respeita a norma infraconstitucional. E ela impõe limites constitucionais, porque ela garante o princípio democrático, o princípio da separação dos poderes. Sendo que, sempre bom lembrar, na presença de norma, a insuficiência da norma deve ser comprovada por quem alega. Há aí um ônus argumentativo importantíssimo. Eu, particularmente, adoto esta posição, adotei essa posição no meu livro, da eficácia direta mitigada. Bom, passando aqui para a terceira etapa da nossa conversa, eu vou falar para vocês aqui mais de uma maneira provocativa sobre casos concretos envolvendo essa temática. No Brasil, não vou falar de casos fora do país, tem o leading case lá, o famoso caso Lutz, na Alemanha. Mas no Brasil, o caso paradigmático, o leading case desse tema foi o julgamento do STF, palavra do ministro Gilmar Mendes, se não me engano, em que se decidiu que o particular, um associado de um clube, teria, sim, um direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa no procedimento que poderia culminar na sua expulsão.
Um clube resolveu expulsar um associado sem garantir a ele direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. E o STF decidiu que esse direito fundamental processual é sim aplicável é sim oponível ao particular, no caso aí, a associação ou fundação do clube. Esse é o primeiro caso que ganha maior destaque no Brasil. E os casos possíveis são muito variados. E veja por que é interessante adotar, e que eu vou fazer uma defesa da minha posição, por que é interessante adotar a eficácia direta mitigada. Porque na presença de norma regulamentadora suficiente e adequada, aplica-se a norma regulamentadora. Basta a gente pensar no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor protege o direito fundamental de proteção do consumidor, que é previsto lá num dos incisos do artigo 5º da nossa Constituição. Na ausência de Código de Defesa do Consumidor, não haveria proteção do consumo, do consumidor? Haveria sim, mas muito mais complicado, muito mais difícil. Mas poderia haver. Basta a gente pensar na lei do bem de família. Consagra o bem de família. O que essa lei está protegendo entre particulares? Um patrimônio mínimo, direito fundamental, a moradia, a empenhorabilidade, o Instituto Processual da empenhorabilidade de salários, por exemplo. O que se está garantindo com a empenhorabilidade de salários? Sobrevivência digna do devedor. O processo de execução, pessoal, o processo de execução é um conjunto de norma infraconstitucional que visa garantir o direito fundamental à propriedade privada, ao crédito do credor. Então, veja, nós temos as normas que garantem, por exemplo, a uso capião. O que é uso capião? É a garantia da propriedade privada àquele sujeito que se considera um dono de boa-fé por longa data ou que provoca naquela propriedade abandonada uma função socioeconômica. A recente LGPD, já, a famosíssima LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que a LGPD protege? Protege privacidade e intimidade, que são direitos fundamentais, lá no inciso 5º ou 10º da Constituição, não me lembro. Protege direitos fundamentais, a intimidade e a privacidade entre particulares, entre você, usuário de um serviço, e aquela organização particular ou estatal que utilize e armazena seus dados pessoais. Então, veja, é norma infraconstitucional regulamentando as colisões de direitos fundamentais entre particulares. Se há norma infraconstitucional suficiente, adequada, então se aplica essa norma infraconstitucional. Agora, e se não houvesse? Antes da LGPD, já não havia decisões judiciais condenando alguma empresa por violação à intimidade? Então, na ausência de norma infraconstitucional, o direito fundamental não pode ficar à mercê. Ele vai se aplicar na relação privada, sim, sob pena de dizer que a norma constitucional não tem normatividade, porque já está superado, pelo menos, desde a obra do Hess, de 1979. Agora, nós temos casos em que não há regulamentação específica. O caso do contraditório, que o STF decidiu, era um caso desse. Não há uma lei específica dizendo que o processo de expulsão dos clubes deve respeitar o contraditório e a ampla defesa. Mas deve-se respeitar o contraditório e a ampla defesa. Veja, grandes discussões, pessoal, vêm surgindo no âmbito da economia compartilhada, da chamada economia compartilhada. E aqui vou mencionar para vocês possíveis situações, aqui, algumas hipóteses. Imagine uma senhora extremamente católica, tem um imóvel e ela quer alugar esse imóvel. Na primeira hipótese, ela aluga o apartamento para terceiros por meio de uma imobiliária. Ela poderia, nesse anúncio, limitar o aluguel somente a pessoas também católicas? Acredito que não. Agora, e se a gente pensar no plataformas como Airbnb? Esta senhora, ela está oferecendo
um cômodo, um quarto vazio da casa dela. E ela gostaria que somente inquilinos, também católicos, pudessem passar ali uma temporada. Ela poderia. Ela poderia, nessa questão de intimidade, dentro da casa dela, limitar o outro quarto a uma pessoa também católica. Liberdade religiosa versus, talvez, a intimidade, não sei. O professor Rodrigo, nosso mestre em Direito e Religião, talvez tenha alguma resposta. Eu não tenho uma resposta, eu não tenho uma opinião formada sobre essa hipótese. Confesso a vocês. Essa senhora, ela pode limitar os possíveis locatários pelo sexo? Ela só admite mulheres? Alegando que tem medo, por exemplo, do abuso, do estupro. Eu tendo, nessa situação, a afirmar que sim. Agora, ela poderia limitar pela raça, pela cor? Não. Então, veja, nós temos uma miríade aqui de possíveis casos envolvendo colisão de direitos fundamentais. Isso vai ficar só num exemplo de locação. Se a gente pensar no Uber, no aplicativo de transporte, hoje existe Uber feminino. É uma limitação do possível cliente, portanto, é uma limitação dessa oferta, desse serviço, pelo sexo. É legítimo? Entende-se, a priori, que sim, mas não seria legítimo limitar pela raça, pela cor, porque não haveria um motivo legítimo de descrime aí. Então, veja, são hipóteses que vêm surgindo muito recentemente, nessa questão da economia compartilhada, e que vão gerar esse tipo de discussão, e gostaria que vocês aí também, ao final, dessem a opinião sobre essas possíveis limitações. Mas, veja, o que eu quero provocar, então, com esses exemplos, é a constatação de que o legislador não consegue, a priori, prever e regulamentar todas as possíveis colisões de direitos fundamentais. E é por isso que, se adotando aquela posição da teoria indireta, da eficácia indireta, nós deixaríamos um campo muito aberto de desproteção de direitos fundamentais. Porque se eu adoto a posição da eficácia direta, eu posso já, por meio de uma argumentação, resolver esses casos que eu mostrei para vocês. Não é fácil, seja em uma ou seja em outra teoria. Mas eu tenho uma forte impressão de que a eficácia indireta, quando ela condiciona o efeito do direito fundamental somente à previsão legislativa, ela limita muito a proteção desse direito fundamental nas relações privadas. Bom, um exemplo de um tema que eu tratei no texto, talvez vai ser publicado logo, o STJ decidiu sobre a impenhorabilidade de valores obtidos por empréstimo consignado quando forem destinados à manutenção da família. O que o STJ fez aqui? Ele interpretou de maneira extensiva o termo salário, lá do Código de Processo Civil, como bem penhorável, para abranger os valores obtidos do empréstimo consignado. Para que esses valores, então, não sejam executados, penhorados e expropriados, quando esses valores tiverem a mesma função do salário. Ou seja, a manutenção da vida digna do devedor e ou da sua família. E aqui a gente entra no contrato existencial. O que o STJ fez nesse caso? Ele protegeu os direitos fundamentais do devedor e da sua família, em oposição ao direito fundamental ao crédito e à propriedade privada do credor. Ele fez incidir aqui um direito fundamental ao, por exemplo, a alimentação ou a saúde, que seria obtida com esse valor do empréstimo consignado, de maneira direta, ainda que numa interpretação analógica. Então, o campo de aplicação é muito extenso dessas discussões. Aqui a gente encerra
a terceira parte, que foi essas provocações desses casos concretos, para a gente refletir depois. E, Letícia, como está aí o meu tempo, por favor? Falta só a quarta parte, não falta? Se você tinha dividido em 4, então pode continuar. Vamos lá, a quarta parte é uma grande parte, eu vou tentar resumir para vocês. Aí você dá uma apertada. A quarta parte é exatamente sobre o contrato existencial. Toda essa discussão anterior que eu tratei com vocês aqui, eu adoto no meu livro, eu trabalhei no meu livro, como parte, vamos dizer, de premissas teóricas para se chegar no contrato existencial. Eu compreendo que os direitos fundamentais incidem sim nas relações privadas, e mais do que isso, se compreendo hoje, e justifico isso no livro, de que direitos fundamentais são alcançados por meio de contratos privados. E esses contratos privados, que têm por função propiciar a algum dos contratantes um direito fundamental essencial à vida digna, esse contrato será o contrato existencial. Aqui a gente faz o link lá no início da conversa sobre a perspectiva material de direitos humanos e direitos fundamentais. Então, direitos humanos e direitos fundamentais, independente da previsão normativa, se destinarem à vida digna, à manutenção de uma qualidade mínima de vida, que forem essenciais à vida humana, esses direitos fundamentais podem ser alcançados, geralmente o são, mediante contratos privados. Basta a gente pensar hoje no contrato de compra de remédio, de alimentos básicos, o seu contrato com a CEMIG aí, de energia elétrica. Hoje se discute até o contrato do acesso à internet como um meio essencial de acesso à informação. Acesso à informação é um direito fundamental. O STJ, nesse caso, considerou que o contrato de empréstimo consignado pode ser um contrato existencial, embora ele não tenha dito isso de maneira expressa, se o empréstimo consignado for destinado à manutenção da família. Então, o contrato existencial é esse contrato em que, ao menos uma das partes contratantes não busca o lucro, não busca a circulação de riqueza, busca a sua sobrevivência digna. E os contratos existenciais se contrapõem aos contratos de lucro. Então, aqui nós temos o seguinte, nós temos a primeira grande função dos contratos, a sua função tradicional, a função liberal, produção e circulação de riqueza, seriam os contratos de lucro. E nós temos uma outra função importantíssima dos contratos, que é a função de acesso e garantia de bens e direitos essenciais à sobrevivência digna. No Brasil, o autor que inicia essa dicotomia entre contrato de lucro e contrato existencial é o professor já falecido Antônio Junqueira de Azevedo, da USP. Na Itália, a gente pode encontrar a obra do Pietro Ferlighieri, que vai tratar sobre as situações jurídicas patrimoniais e situações jurídicas extrapatrimoniais. E o professor Junqueira de Azevedo, ele vai falar o seguinte no Brasil, olha, em face desta grande dualidade de funções do contrato, circulação de riqueza, lucros versus busca da sobrevivência digna, nós temos que ter regimes normativos distintos, porque o mesmo instrumento, numa perspectiva estrutural e no estruturalismo jurídico, ele serve para duas funções opostas, e aqui o funcionalismo jurídico. Eu usei bastante a obra do Bodo, da estrutura à função, para justificar essa nova abordagem contratual. No Brasil, nós temos outros autores que trabalharam essa questão de maneira correlata. A Teresa Negreiros, numa obra dela de 2002, Teoria do Contrato, Novos Paradigmas. Aí, na FADIR, da UFO, a professora Kelly e o professor Fernando tem um artigo muito bom sobre contratos existenciais. No Rio, Gustavo Pepedino fala da necessidade de se identificar situações jurídicas existenciais. O Paulo Nalim, em Curitiba, também fala isso. A professora Cláudia Lima Marques fala que o contrato hoje é ponto de encontro de direitos fundamentais. Então, nós temos uma série aqui de argumentos que eu poderia trazer para vocês
para fundamentar o contrato existencial. Mas o importante aqui é o seguinte, é a gente entender que há uma necessária dicotomia de regimes normativos em vista da dicotomia de funções, contrato de lucro, contrato existencial. Sempre é preciso visualizar o caso concreto para se identificar se o contrato é existencial ou de lucro. E aqui a gente faz o link com a necessidade de analisar o caso concreto para saber se aquele direito humano ou fundamental é essencial e para decidir se ele tem aplicação direta em relação privada. E a necessária valorização pelo regime jurídico privado de direitos humanos. Então, são esses 3 pilares. Dicotomia de regimes necessária em face da evidente dicotomia de funções, valorização do caso concreto e valorização de direitos humanos. Esse é o ponto dessa proposta de contratos existenciais. Bom, ainda que a gente tenha alguns critérios para se estabelecer o que é o contrato existencial, como a necessária participação de ao menos uma pessoa natural, enquanto no contrato de lucro a gente pode ter 2 pessoas jurídicas. O principal critério é o critério funcional. É entender para que aquele contrato serve. E por quê? Porque analisar só o objeto não adianta. Você vai comprar um saco de arroz. Você vai comprar um saco de arroz para você se alimentar, ou você vai comprar um saco de arroz num supermercado grande para vender no seu supermercado pequeno no bairro. É o mesmo objeto prestacional, mas a função é distinta. Então, nunca é suficiente a análise abstrata. A gente precisa do caso concreto. A gente precisa, no caso concreto, entender o porquê, para que aquele contrato está sendo realizado. E, entre outros elementos, entre outras pistas para a gente estabelecer um contrato existencial ou de lucro, eu acho interessante trazer nessa conversa com vocês, em vista de seu laboratório de direitos humanos, a posição do Luigi Ferraioli. Ele tem um livro que vai tratar sobre bens fundamentais. Ele tem uma concepção bem particular sobre o que são os direitos fundamentais, ele tem a classificação dele de direitos fundamentais, e ele vai trazer os bens fundamentais. Os bens fundamentais, para o Ferraioli, são aqueles tidos como pressupostos para se efetivar direitos fundamentais, como a água potável e o alimento são bens fundamentais para o direito fundamental à vida e à saúde. A energia elétrica é um bem fundamental para se efetivar o direito fundamental à moradia digna. Então, sempre que nós estivermos frente a um contrato cuja prestação seja um objeto qualificado como bem essencial, porque ele é um pressuposto de um direito fundamental, nós estaremos, em tese, diante de um contrato existencial. Mas a gente tem que verificar o caso concreto. O meu contrato de energia elétrica, para minha residência, estruturalmente, ele é o mesmo do contrato de energia elétrica de uma empresa, mas a função, a finalidade é distinta. E, embora eu tenha vários outros temas interessantes para trazer para vocês, mas para a gente encerrar, eu queria fazer o seguinte link. O contrato existencial, ele é a figura, ele é a noção dentro da teoria geral dos contratos que trata justamente da busca, da proteção, da promoção de interesses essenciais, existenciais no direito privado. O contrato existencial, a ideia de contrato existencial vem, de certa forma, humanizar em contraposição à monetização do contrato. E o contrato existencial, então, sendo a figura contratual que trata do acesso a bens e direitos fundamentais, ele tem essa íntima relação com a discussão sobre eficácia direta ou indireta de direitos fundamentais. Porque, veja, se eu defendo a eficácia indireta dos direitos fundamentais nas relações privadas, eu sempre terei que ter uma lei anterior regulamentando aquele contrato para que ele seja considerado contrato existencial, para que a partir daí eu possa, por meio da minha argumentação, conferir uma proteção
um regime jurídico mais protetivo ao contratante que busca a vida digna. Por outro lado, se eu afirmo, de maneira genérica, que direitos fundamentais incidem diretamente nas relações privadas, eu consigo fundamentar com maior propriedade a proteção ou a necessidade de um regime jurídico protetivo para os contratantes que, em determinados contratos, não buscam o lucro, buscam existência digna. E aí, princípios contratuais vão atuar de maneira distinta. O princípio da boa-fé no contrato de lucro, por exemplo, no dever de informação, ele configura mais o dever de se informar. No princípio da boa-fé no contrato existencial, ele, nesse dever de informação, vai ter mais importância o dever do contratante forte de informar o outro contratante. Função social, nós temos várias decisões sobre função social. Aquela ideia de que a alienação fiduciária ou a hipoteca firmada entre uma construtora e o banco não é oponível ao adquirente, porque esse contrato exerce grande função social. Qual é a grande função social? É garantir direito fundamental à moradia do adquirente. Então, esse é um contrato existencial. Justiça contratual, as discussões aqui o leque vai se abrindo, as discussões são muito grandes. Mas eu defendo, então, no meu livro, para encerrar, para concluir, a eficácia direta mitigada, porque deve-se, sim, respeitar o princípio democrático, o princípio da separação dos poderes, na presença de uma norma infraconstitucional suficiente, constitucional. Sendo ela ausente ou sendo ela insuficiente, eu tenho o ônus argumentativo e, em todo modo, o direito fundamental incide na relação privada. E a relação privada, por excelência, que trata de acesso a bens e direitos fundamentais, são as relações caracterizadas pelo chamado contrato existencial, que foi o objeto da minha pesquisa no mestrado. Não é invenção minha, mas que eu pude desenvolver nesse livro. Bom, espero que essa última parte ficou um pouco corrida, espero que não tenha ficado confusa, porque são muitos os subtemas que eu trataria aqui, daria uma palestra só disso, na verdade, mas espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e estou aberto a críticas, perguntas e sugestões. Muito obrigado. Ô, Rafael, a Tamara mandou aqui no chat. Eu vou ler, Tá. E aí você vai acompanhando e depois você responde. Nas suas aulas, com grande frequência, você comentava que o direito é um sistema complexo, de segunda ordem, Junqueira de Azevedo. Portanto, o direito deve acompanhar as necessidades sociais com o intuito de impedir grandes impactos sobre os indivíduos. Dessa forma, a penalização através da inferência no patrimônio do lesante, além do valor indenizatório, não seria uma solução útil e eficaz, principalmente no combate de abusos de direitos fundamentais entre o contratante forte e o contratado fraco nas relações trabalhistas. Por exemplo, para não gerar uma margem de lucro entre o preço para a manutenção das atividades e o pequeno valor indenizatório arbitrado judicialmente. E se o Estado se omite frente a esses problemas, não teria ele responsabilidade pelo dano que ocorrer, já que ele deve proteger os direitos fundamentais de acordo com o imperativo de tutela? Vamos lá. Tamara. Bela pergunta, e pergunta um tanto quanto complexa para responder rapidamente. Vou tentar aqui dar a minha opinião para você. Realmente é uma concepção de direito que eu sempre adotei, a ideia de sistema complexo de segunda ordem, que o direito não pode ser um fim em si mesmo, então ele está aí para a sociedade, para o bom funcionamento da sociedade, e um dos bons funcionamentos é impedir a violação de direitos fundamentais entre os particulares. Até porque, pela própria palestra de hoje, acredito que os direitos fundamentais têm uma eficácia direta entre os particulares. Quando você fala da penalização através da inferência no patrimônio do lesante, além do valor indenizatório, eu acredito que você esteja falando da indenização punitiva, não é isso? E essa discussão da indenização punitiva, ela passa além da ótica consequencialista, né? Então,
A indenização punitiva poderia evitar comportamentos sistematicamente violadores de direitos fundamentais? Sim, com certeza. A indenização punitiva é constitucional? O nosso ordenamento jurídico permite uma indenização punitiva civil? Eu não sei te responder. Eu já li autores que defendem e já li autores do tipo Maria Celina Bodan de Moraes que não aceitam a indenização punitiva, tendo a opinar que a indenização punitiva não teria uma substrato jurídico no nosso ordenamento. O que vem se trabalhando hoje, cada vez mais, é um instituto, e o João, se puder me ajudar na pronúncia do disgorgement, é isso, irmão? A ideia da restituição dos lucros indevidos. E por meio dessa violação sistemática de direitos fundamentais entre empregador e empregado, além da indenização não punitiva, a indenização compensatória, poderia ser o empregador condenado a pagar um montante que representaria o lucro indevido que ele obteve com o abuso, com a violação dos direitos fundamentais, para que o crime não compense. Porque a indenização compensatória, geralmente, ela pode ficar abaixo do lucro que o empregador obteve, e aí sim a violação seria economicamente compensatória para o empregador. Então, existe esse instituto, né, indenização pelo lucro indevido. Se você procurar no Google aí o caso da Giovanna Antonelli, o caso paradigmático, eu li em case no Brasil sobre isso, você vai achar essa teoria que eu estou te falando. Então, a indenização punitiva eu tendo a não aceitar, mas essa restituição dos lucros indevidos é uma maneira de fazer o crime não compensar e garantir uma maior proteção à vítima. É isso. Agora, a outra pergunta, resumindo ela assim, é para comentar brevemente sobre que situação ficam os migrantes nessa exposição dos contratos privados com relação ao direito fundamental e direitos humanos. Fica na mesma relação que um cidadão brasileiro? Como que fica? Tem alguma diferença? Vamos lá. No âmbito do direito internacional dos direitos humanos, nós temos uma vertente específica, né, de proteção e promoção dos direitos dos migrantes, ou melhor, dos refugiados, e aí especificamente dos migrantes. Nós temos uma lei agora recente, né, de 2016, se não me engano, 2017, que é a nova lei de imigração, que, entre outras questões, supera a lei da época da ditadura e trata o migrante como sujeito de direitos que pode contribuir em muito para a economia e para a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, ele é dotado de todos os direitos fundamentais que o cidadão brasileiro, salvo direitos de ordem política e algumas outras questões. Mas a proteção do ordenamento jurídico privado no Brasil é a mesma ao contratante brasileiro, ao contratante migrante. Até porque o artigo 5º da Constituição ele tem uma leitura pelo STF de que o estrangeiro de passagem no Brasil também está protegido pelos direitos fundamentais, não somente o estrangeiro residente. Então, o brasileiro, nato ou naturalizado, o estrangeiro residente e o estrangeiro não residente que esteja aqui de passagem. Então, tem o regime jurídico aplicável a eles. Quanto a contratos, é o mesmo. É isso. Quero também me unir aí ao João, à Letícia, agradecendo ao Rafael, né, por ter se disponibilizado para estar conosco. Sei que o Rafael está com a vida corrida, não é? Então, é uma satisfação, uma honra tê-lo conosco, está passando aí para mais uma etapa, né? Mais uma etapa vencida na carreira profissional, né? Aprovação em concurso público. É uma alegria termos você aqui conosco. Esperamos que venha mais vezes, né, participar aí das nossas ações, do laboratório. Sempre uma honra contar com a presença do amigo, né? E agradeço também a todos aqueles que estão conosco, a todas as pessoas que estão conosco.
né? E deixar aqui, então, em nome do laboratório, esse agradecimento e a toda a nossa equipe também, que tem feito um excelente trabalho. Muito obrigado.